gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde, e onde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Animados hoje? Hã? Sanfona responde? Glória a Deus. Não faço parte da terceira idade. Estou aqui como estéril, tá? Ainda não. Daqui uns 3, 4 anos, quem sabe, né? Hã? Glória a Deus. Você também não faz parte, né? Você está aí tocando só, né? Ninguém quer fazer, mas é uma idade boa, é uma idade maravilhosa, né? Está ganhando dinheiro sem trabalhar, né? Aposentado, né? É uma graça. Não? Não está aposentada? Atrasado, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos da terceira idade. Amém, meus irmãos? Nos colocamos de pé, vamos ler a palavra nessa noite. Eu aprendi uma coisa com uma cultura judaica, dizendo que a vida é feita de fases, e você não pode pular nenhuma fase, porque ela vai repercutir na terceira idade. Por exemplo, a gestação, a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade e a terceira idade. Se você pular uma fase dela, na terceira idade, você é obrigado a voltar para trás. Você já viu uma senhora de cabelos brancos se vestir como uma menininha? Eu já. Sabe por quê? Porque quando era adolescente, ela não viveu a adolescência. Ou um senhor da terceira idade se portar como um jovem. Hã? Já viu? Eu já vi. É porque na juventude falhou essa fase, pulou essa fase. E nós não podemos pular, devemos viver aquela fase. E nós não devemos, como diz como diz na psicologia, castrar nos nossos filhos esta fase. É a mesma coisa o pai trazer uma criança para a igreja vestida de terno. Ele está procurando adiantar uma fase que ainda não está na hora. Eu quero o meu filho de terno, quero o meu filho como obreiro. Ele tem que viver como criança ainda. Essa fase ele tem que viver. Então vocês aproveitem a terceira idade, porque daqui o céu nos aguarda. Amém? Só que poucos querem ir para lá, né?
Mas tá bom, vamos lá, Evangelho de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, o nosso irmão pastor Real está viajando, chega amanhã à tarde, pastor Cezino chega daqui a pouco, pastor Lauro está enfermo, pediu para que nós viéssemos a substituí-lo nessa noite, mas estamos aqui nessa noite para dar glória a Deus com os irmãos. Evangelho de João capítulo 15, lembra de uma parreira de uva deliciosa, e vai lendo esta leitura, tá? Lembra de entrar debaixo dela no verão assim, né? Janeiro e fevereiro, e aqueles cachos de uva assim tá caindo em cima das mãos da gente. Lembra dela? É a melhor coisa para ler essa passagem bíblica, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Amém? Só que a videira tem um probleminha, né? Tem que podar todo ano. E todo ano ela seca, fica sem flor, fica feia. Você já viu alguém fazer um móveis de galho de uva? Já viu? Ele é todo torto, né? Todo cheio de defeito, todo cheio de nó. Ele é fininho. É ou não é? A parreira de uva não dá para fazer móveis. Não dá para fazer nada. Nem um cabo de vassoura, nem um cabo de enxada, não dá para fazer nada. Porque depois que a gente poda, ela rapidinho seca, só vira graveto. Gente, já viu isso? Só que tem uma coisa, no meio dela tem um ramo mestre nela. Aquele você deixa, dali já sai ramos novos. Ninguém quer subir, ninguém quer dar o lugar para outro. É obrigado um ano para o outro dar lugar. Tem uns que dá fruto no ano que vem, tem que outro dá fruto. Tem gente indo embora, mas tem gente que tem que substituir. A igreja precisa continuar dando fruto, né? Alguém aqui já deu fruto e está esperando a substituição. Quando alguém vai, o outro tem que tomar o seu lugar. Isso é relativo no nosso dia a dia. Isso é certo no nosso mundo espiritual. Uns vão, mas outros têm que entrar no lugar. Amém, meus irmãos? Coloca a sua Bíblia no banco, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para este culto. Logo após o evangelista Montalino dos Passos vai ter a sua participação cantando conosco 2 hinos da nossa harpa. Amém? Levante sua mão comigo aos céus. Agradeça a Deus por esse dia de bênção que você teve, que você está aqui. Mais um dia em que o Senhor nos deu livramento, nos deu bênção, nos deu vitória. Pai querido e santo, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença, nós estamos reunidos para prestar mais um culto a ti. Muitos estão em casa acamados, sem poder estar aqui nessa noite, é o que desejariam estar. Muitos estão trabalhando, muitos estão impedidos de uma ou de outra maneira de estar aqui. Por isso nós levantamos as nossas mãos aos céus e te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa nesta noite, junto com nossos irmãos da terceira idade. E aqui nós vamos louvar o teu nome, aqui nós vamos glorificar o teu nome, aqui nós vamos ouvir a tua palavra, aqui nós vamos dar liberdade ao teu Espírito, porque esta casa é tua, nós pertencemos a ti, e tu tens, ó Deus, toda a liberdade neste lugar. Recebe o nosso culto nesta noite, toma o teu lugar neste culto, Senhor, toma o teu lugar em nossas vidas esta noite. Nós oramos a ti, Pai, te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, e todos dizem amém.
Já cumprimentou seu irmão essa noite? Sai do seu lugar enquanto a sanfona toca. Nós vamos cumprimentar nossos irmãos nessa noite e dizer que bom te encontrar na casa de Deus essa noite. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão em sintonia, conectados conosco essa noite. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Evangelista Mortalina dos Passos. Noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino de número 416. 416. Quando o povo salvo entrar. Vamos juntos a cantar que isso é meio alto, né? Graças a Deus. João brilharem no céu verão, quando o povo salvo entrar. Quem te coroa
quando o povo salvo entrar. Imagina, irmãos, sair dessa tribulação aqui neste mundo, entrar no céu de luz, preparado pelo Senhor para os salvos. Jesus disse para os discípulos: eu vou vos preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo. Aonde eu estiver, estejais vós também. O hino 4, 6, ou melhor, 4, 5 e 6. 456, vamos cantar. Glória a Deus. Graças a Deus, temos grato por isso, né, irmãos? Por Ele nos abriu a porta e nos consagrou para Deus. Deus abençoe a todos nessa noite. Confie na intercessão do Espírito Santo, que esta noite Deus tem uma bênção para cada um. Aquele que se esforçou para chegar nesse culto, Deus tem uma bênção para cada um nesta noite. Deus abençoe a todos. Agradeço ao pastor Ciro a oportunidade de cantar o hino. Deus abençoe essa noite. Amém. Aleluia. Nos colocamos de pés, meus irmãos. As crianças têm seu culto hoje. Alguém pode me informar? Alguém pode me dar informação?
Nós temos uma aqui que está cultuando sozinha, né? Bem distraída, bem tranquila. Ah, tem culto hoje? Tem? Tem uma voluntária aqui atrás de mim que está cultuando a Deus, que está uma bênção. Mas é isso mesmo, sabia? Quando chega na casa de Deus, não olha nem para... Se a gente não se fizer como criança, o culto não é recebido não, sabia? Isto. Vem cá com as tias, isso. Vai achar outro lugar próprio, ali com a tia, lá com a tia, vai lá. Isso. Vamos jogar o peixe na água, né? Vai andar que é uma beleza. Aleluia. Irmã Graça, vem aqui, irmã Graça. Vem cá orar pelas crianças. Vem cá, irmã Graça. Para quem ressuscitou, fazer uma oração é mais um milagre, né? Consegue subir sozinha aí ou quer ajuda? Isso. Aleluia. Olha lá, eu saio da igreja vamos com a receber paz do a bênção. Senhor. Vamos orar pelas crianças, pela que tem os cultinhos delas abençoados, pelas professoras. Amém? Hoje estou aqui pela misericórdia de Deus, irmãos. Eu tive muito enferma, só Jesus sabe o que foi que eu passei. Mas estou aqui para a honra e a glória de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial. Nesta noite, Jesus, aqui estás essas crianças, as professoras. Sim, Jesus, abençoa cada professora, cada criança nesta noite, Pai. E abençoa o nosso culto nesta noite, Pai. Assim, amado Jesus, nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Se deixar, prega a noite toda, né? As crianças podem se dirigir para a escolinha, vão com a professora. Que Deus abençoe. Presbítero Monessa Oliveira, lendo a Bíblia Sagrada. E presbítero irmão Galdino, depois vem fazer uma oração aqui, né? Claudino. Confundo Claudino com Galdino. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia Sagrada no primeiro livro de Reis, no capítulo 14. Eu estava ali sentado já hoje, o Espírito Santo me trouxe esse texto aqui na lembrança, quando o pastor Silas disse que eu ia fazer a leitura, já estava no meu coração que essa palavra eu achei muito bonita, especialmente para esse culto da terceira idade. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6, que diz a palavra do Senhor. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aias, e já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado aqui com duras novas. Amém. Irmão Claudinho. Teu santo e bendito nome, queira derramar do teu poder, queira derramar da tua unção, queira derramar do teu Espírito Santo sobre cada um dos irmãos, queira vir ao encontro da necessidade, Senhor, queira operar nesta noite milagres e maravilha, para que o teu nome seja exaltado. Ó Deus, louvado seja o teu nome, abençoa, Deus, a todos
que aqui tem adentrado a esse templo, mesmo com dificuldade, com necessidade, tu estás aqui para abençoar a cada um, para suprir a necessidade e para resolver todos os problemas. Em tudo te pedimos, ó Pai, a bênção dos céus, hoje, para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Tome assento, meus irmãos. Obrigado. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino pela terceira idade, vamos lá? Vamos tocar, já sentaram? Um só, um hino por enquanto. Depois, vocês vão cantar mais uma meia dúzia. Primeiro é um só, né? Aleluia. Faz tempo que vocês não cantam. É trovoada que está vindo aí, mas está bom, né? Faz tempo que vocês não cantam. Vamos cantar, vamos louvar a Deus essa noite. Logo após esse hino, irmão José, presbítero irmão José, o senhor tem essa oportunidade de trazer uma palavra para nós aqui, tá? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos na casa de Deus e aqui vamos glorificar a Deus, amém? Coral da terceira idade, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Posso dobrar do Espírito, Senhor, manda aqui nesse lugar. Posso dobrar do Espírito, Senhor, manda aqui nesse lugar. Posso dobrar do Espírito, Senhor, manda aqui nesse lugar. Manda também o renovo sobre a vida desse povo que vier te adorar. Posso dobrar do Espírito, Senhor, manda aqui nesse lugar. Posso dobrar do Espírito, Senhor, manda aqui nesse lugar. Posso dobrar do Espírito, Senhor, manda aqui nesse lugar. Manda também o renovo sobre a vida desse povo que vier te adorar. Manda na porta da igreja, Senhor, manda aqui no altar. Manda no meio da igreja, Senhor, e também na lateral. Manda em cada obreiro, Senhor, em cada irmã, manda sobre a
Aleluia. Ô José, vem dar sua participação, sua palavra. O mesmo Deus que operou no Egito opera aqui também? Opera, claro que opera. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de eu falar alguma coisa, quero convidar os irmãos para nós ler apenas um versículo. Glória a Jesus. Em Gálatas, capítulo 6 e versículo 17. Que diz assim: desde agora ninguém me inquieta, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Jesus por estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Faz 10 meses que estou congregando aqui. Quero agradecer os irmãos que me acolheram, agradecer o pastor Sila e todos os irmãos obreiros, a irmã que está na frente do trabalho, seu esposo, a irmã que é a segunda. Ainda não decorei bem o nome dos irmãos. Agradecer à igreja do modo geral, os irmãos que eu estou participando. Quando a minha esposa falou com a irmã Dora que nós queria participar, seria no começo desse ano. A irmã, não pode ser, tem que começar agora. Então comecemos e estamos muito felizes, muito alegres de estar aqui. Era um desejo da minha esposa vir um dia congregar aqui, mas todo, conforme diz a palavra do Senhor, tudo tem o tempo, aleluia, tudo tem o tempo, temos que esperar. Então estamos felizes, irmãos, e peço para os irmãos que orem por nós. Nós moramos ainda na Praia Brava, desejamos um dia vender ali, estamos esperando o tempo do Senhor e vim aqui morar e trabalhar junto com os irmãos. Não pela minha bondade, mas pela marca que o Senhor colocou na minha vida, na vida de cada irmão. Desejamos ainda, antes que Jesus nos leve, trabalhar um pouco para Jesus. Pela bondade e a misericórdia do Senhor, a minha e minha esposa, que nós não merecíamos, trabalhamos muito para Jesus. Nós viemos do oeste, trabalhamos ali muitos anos. Eu quero dizer para os irmãos que eu trabalhei 22 anos numa firma. E tudo que eu tinha, eu gastei na obra do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Eu conheço o trabalho da missão, irmão. Deus, de 29 anos, eu coopero pela misericórdia do Senhor. Eu vim já para vir aqui morar e trabalhar, mas tinha uns parentes que me seguraram na Praia Brava. Era o tempo. Foi muito choro para sair dali, irmãos. Eu trabalhei ali na igreja 21 anos e os irmãos não queriam nós deixar sair dali. Mas nós viemos para atender uma filha e um neto que congrega aqui. Quando eu me lembro que sentei e falei ali com o pastor Sila, eu disse que eu queria apenas vir aqui congregar, não precisava nem me receberem como presbítero. O irmão disse: traga a tua carta. E aqui estamos. Conforme eu tenho lido esse versículo, a marca que nós recebemos no nosso corpo, a marca do batismo do Espírito Santo, a marca da missão, a marca da salvação, aleluia, a marca da obediência. Temos que obedecer à igreja, obedecer ao pastor, o nosso maior, aleluia. É por isso que estamos aqui. Sentimos-se alegre a congregar com os irmãos aqui. Sentimos a presença junto com os irmãos aqui. Glórias a Deus. Não há outro lugar se não é a casa do Senhor. Não tem para nós que somos salvos. Glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, terça-feira eu trabalhei, eu estou na terceira idade. E ainda trabalho, porque o salário mínimo é muito pouquinho. E trabalhei o dia inteiro no concreto, não na bitoneira, irmãos. Ainda mexendo assim no braço. E vim muito cansado, mas quando eu voltei daqui, eu disse para minha esposa: parece que tinha 18 anos, porque senti a presença do Senhor.
Tive que me segurar ali para não fazer como um menino meu, sair correndo. Aleluia, porque senti a presença do Senhor. E não há diferente daquele dia de terça-feira, porque o Senhor Jesus está aqui, meus irmãos. Abra o teu coração. O Espírito Santo está aqui. Ele tira a nossa canseira. Ele nos consola. Glórias a Deus. Eu sou feliz. Eu quero dar um testemunho aqui, irmãos. Eu fui 9 anos na aula, não aprendi a ler, mas com 13 anos, quando aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, Ele ensinou a ler. Tudo Ele me deu. Trabalhei muito para o Senhor Jesus Cristo, mas foi tudo Ele que me ensinou. Aleluia, mas temos que ser humilde na presença do Senhor. Oh, que esta marca coloque em nosso coração nessa noite. Receba uma marca, Senhor, de humilhação em nossos pés. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que Deus abençoe os irmãos. Aleluia, não quero mais ir além, irmãos, porque, aleluia, quero ouvir os irmãos. Aleluia, os irmãos orem, que nós desejamos ainda trabalhar com a minha esposa. Nós fizemos um trabalho ali, todos os lugares, ficamos ali a vida inteira no oeste, viemos para Brava, nós gostávamos muito de visitar os irmãos. Aleluia, não é visitar para fazer fofoca, é para fazer oração e levar a Santa Ceia. Aleluia, e temos um desejo com a minha esposa ainda de trabalhar para Jesus Cristo, para não chegar ali no céu de mão vazias, irmão. Aleluia, não podemos chegar ali de mão vazia. Temos que cooperar na missão. Temos que ganhar arma para o nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão quer ter mais uma estrelinha na coroa. Trabalhe para o Senhor Jesus Cristo. Deus não chamou mais para ser de banco, não. Chamou para nós ganhar arma para o reino de Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Aleluia. Vamos já aproveitar, vamos ouvir a terceira idade, louvar a Deus com mais um hino, já que está vestido aí com colete, né? Então vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. E logo após a irmã Dora tem a sua participação, que nós já vamos entrar na mensagem da palavra de Deus, que senão o nosso pastor não chegar a tempo, o pregador assume a tribuna. Glórias a Deus. Este hino a qual nós vamos louvar o nome do Senhor agora, nós queremos oferecer para a irmã Odete Santos, que amanhã está completando 60 anos de fé. O senhor está sabendo, né, pastor Silas? Então, irmã Odete, creio que a senhora está na escuta. Receba este louvor para enlevo espiritual da senhora. Mais e mais 60 o Senhor te acrescente. A glória vem de
coral permaneçam de pé um minutinho. E neste momento nós queremos fazer uma homenagem ao pastor Lauro Schlesser, aonde ele é o nosso segundo líder aqui do departamento da terceira idade. Como vocês estão vendo, ele não se encontra porque está enfermo, mas não pôde estar aqui presente, mas eu creio que ele está na escuta, na transmissão deste culto. Então, pastor Lauro, receba este culto nesta noite em sua homenagem. Que Deus possa te abençoar, te acrescentar muitos anos de vida e te dar saúde. Muitas vezes ele diz, irmã Dora, mas eu não faço nada. Mas eu creio que na calada da noite, na madrugada, ele dobra os seus joelhos e intercede por este departamento da terceira idade. Então, pastor Lauro, que Deus te abençoe. O presente eu não sei se vai chegar na sua mão, mas está aqui. E o que nós vamos dizer ao pastor Lauro? Vamos arrancar vocês, o coro de vocês hoje. Meus irmãos, nós vamos ofertar ao Senhor nesta hora. Eles vão cantar mais um hino. Pode levar de volta lá esses microfones. Sei que o repertório é grande, a sanfona está quente, né? Nós vamos ofertar ao Senhor nesse culto. Mas queremos apresentar a irmã Isabel e José Gonçalves lá de Tubarão. Onde estão os irmãos que vieram da cidade de Tubarão? Deus abençoe, muito obrigado pela vossa presença. Mais alguém que coopera conosco essa noite? De outra igreja, outra cidade? Mais alguém? Sentadinho mesmo, tem mais duas mãos levantadas lá, né? Sentadinho mesmo, levante sua mão assim e diga: sois em nome de Jesus. Amém. Voltem sempre, nunca venham sozinhos, né? Nós vamos ouvir mais um hino. Os irmãos recepcionistas fazem a coleta, a oferta. E depois, o nosso pregador dessa noite, fica de pé o pregador dessa noite. Fica de pé, por favor. Só um minutinho aí, sanfoneiro. Mandora, o pregador dessa noite não foi homenageado, né? Fica de pé, pregador. Pastor Newton Koenig está prontinho aí para trazer a mensagem de Deus. 5 pães e 2 peixes. E vai alimentar uma multidão nessa noite. Os irmãos podem dizer amém? Vamos lá então, vamos louvar a Deus. Enquanto isso, nós fazemos, os recepcionistas, o trabalho da oferta.
Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos passar ao nosso pregador da noite, o pastor Newton Koenig. E depois que ele terminar a mensagem, ele passa para o nosso pastor dar a sua participação e sua palavra nessa noite também. Os irmãos querem ouvir a voz de Deus essa noite? Então vamos lá. Aquele microfone vermelho, por favor. Isso. Esse é o do pregador. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Prazer nesta noite poder estar na casa do Senhor para servir a Ele e receber as bênçãos que Ele tem preparado para todos nós nesta noite. Amém? Os irmãos creem que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Aleluia. Maravilha. Graças a Deus. Então, nós já vamos ler o texto da Bíblia que o Senhor colocou no meu coração para nós meditar nessa noite, conforme a graça que Ele nos conceder. Está 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. É um texto bem conhecido, do versículo 1 até o 7, para nós nos basear dentro desse texto aqui nessa noite. Diz assim a palavra: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar. Aleluia. Graças a Deus. É uma palavra por demais conhecida, e já ouvimos muitas pregações a respeito dela. E nesta noite vamos ouvir uma vez mais, né? Que nunca é demais, né? A palavra do Senhor, nunca é demais. Sempre é bom nós ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Eu agradeço o pastor Lauro que me fez esse convite, que me incumbiu nesta noite, dessa responsabilidade. E eu, quando cheguei do meu trabalho, à tardinha em casa, eu fui orar e me assentou no coração este capítulo 4 aqui de 2 Reis. E nós vamos à meditação dele, que é uma história muito interessante, muito importante, e serve muito para nós nesses dias, né? Glória a Deus. Que diz a palavra: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Aleluia. Me chamou a atenção esse aqui: clamou a Eliseu. A sua necessidade era grande, e ela sabia da responsabilidade, e quem poderia
ajudá-la naquela situação difícil. E ela foi a pessoa certa. Como é bom a gente, na hora difícil, correr à pessoa certa, procurar o auxílio a quem pode ajudar. Tem gente que numa situação difícil, muitas vezes vai a pessoas erradas e complica a coisa e fica mais difícil. Mas esta mulher conhecia e sabia que Deus era na vida do profeta. Aleluia. Os irmãos sabem que ela clamou a Eliseu. Nesse tempo, no tempo antigo, havia 3 pessoas distintas na terra, a qual se poderia clamar, se poderia pedir socorro, auxílio, porque Deus era com ele. Um era profeta, o outro era reis e o outro era sacerdote. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre essas pessoas. E essas pessoas eram a boca de Deus. E quando eles falavam, Deus fazia. Se orava, Deus agia. Deus dava a vitória. E esta mulher clamou a Eliseu. Aleluia. Interessante. E eu lembrei-me quando Jeremias 33:3, Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então vale a pena clamar. Há momentos que nós oramos, há momentos que nós dobramos joelhos e oramos a Deus, na verdade, buscamos a face do Senhor, mas há momentos que parece que só orar não basta. Nós temos que clamar. Aleluia. E eu comecei a ver na Bíblia a resposta de oração e a resposta de clamor. Aleluia. E lembrei-me do cego de Jericó, quando assentado à beira do caminho, Jesus passando com os discípulos e a multidão, e ele escutou, ele não podia ver, mas ele ouvia, e perguntou que barulho era aquele. E alguém lhe disse: é Jesus que está passando. E a Bíblia diz que então o cego clamou. Naquele momento, se ele fosse orar, a resposta demorava um pouco a vir. Mas ele aproveitou a oportunidade e clamou a Deus. E disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão correu para ele: fica quieto e acalma aí, não incomodes o mestre. A Bíblia diz que ele clamou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Maravilha. E a Bíblia diz que através desse clamor Jesus parou a caminhada e mandou que trouxesse o cego. E trouxeram o cego até onde estava Jesus. E Jesus disse para ele: o que tu queres que eu te faça? Maravilha. E Jesus diz, e o cego disse: Senhor, eu quero ver, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Vale a pena clamar. Você está clamando, irmão? Você tem clamado ao Senhor para Jesus te responder mais depressa? Aleluia. Me lembrei de outra passagem na Bíblia, quando Jesus partiu para as partes de Tiro e Sidom, saiu de encontro dele uma mulher daquelas cercanias, uma mulher cirofenícia, e correu atrás de Jesus, clamando, diz a Bíblia: Jesus, tem misericórdia de mim e da minha filha, e está lá em casa miseravelmente endemoniada. Jesus não lhe deu palavra. E os discípulos disseram: mestre, despede essa mulher que vem atrás de nós gritando. Veja bem, a expressão gritando. Aleluia. O clamor aqui no original é gritar. Ninguém fica sem responder quando alguém grita, não é verdade? Se a gente só pedir, só falar, parece que a gente tem desculpa. Mas quando alguém grita, irmão, não tem como. E Jesus disse: olha, eu agora não posso resolver esse problema. Eu estou indo agora aos filhos da casa de Israel. E aquela mulher aproveitou a oportunidade e chegou mais perto de Jesus e adorou. Aleluia. E adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus disse: olha, mulher, não é bom pegar no pão que é dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher disse: mas também, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus disse para aquela mulher: mulher,
quão grande é a tua fé. Seja feito isso contigo como tu desejas. E na mesma hora, a sua filha ficou sã. Vale a pena clamar, viu? Há momentos que temos que clamar. Há momentos que temos que clamar. Se só orando não basta, irmão, você está demorando a resposta tua chegar, clame, grite, não é verdade? Quando um filho chega perto da gente, eu não tenho mais filho pequeno, né? Mas quando tinha, eles vinham gritando atrás da gente: pai, eu quero uma pipoca, eu quero um chocolate, pai, me dá, me dá. De tanto incomodar, de tanto gritar, a gente dava um dinheirinho para ele comprar um pacotinho de pipoca, ou comprar um picolé, não é verdade? Porque vinha incomodando. E o clamor, irmão, é um grito. É um grito que nós temos que gritar muitas vezes. Se você está numa situação difícil, grite, clame ao Senhor, que Ele vai te responder mais depressa. E aquela mulher clamou a Eliseu e disse: meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e agora veio os credores a levar meus 2 filhos para serem servos. Eu estava pensando na situação dessa mulher. A pessoa crente chegar numa situação dessa, de dever tanto assim, meu Deus, é complicado, não é verdade? É complicado. Tem gente que deve mais do que ganha, faz mais conta do que ganha. E Eliseu, diante daquela situação, disse: mas o que vou fazer para ti? O que posso eu fazer para ti? O que te hei de fazer, mulher? E fez aquela pergunta, mas de repente ele disse: o que tu tens em casa? Declara-me o que é que tu tens em casa. E sabe qual foi a resposta da mulher? A tua serva não tem nada em casa. Eu estava pensando: meu Deus, mas dever tanto e não ter nada em casa? Oi? Vamos já pensar a situação? Não tem nada em casa? Eu penso que aquele homem, que Eliseu pensou: se ela tiver alguma coisa em casa, quem sabe a gente pode resolver o problema? Né? Dever tantas que tem gente assim, né? Que compra de tudo. A casa dele está cheia. Né? Se está numa situação difícil, pode até vender uma geladeira, pode vender um jogo de sofá, pode vender um fogão, pode vender, né, uma televisão grande, que tem gente que compra, que as televisões grandonas. A situação aperta, vende, e faz dinheiro e ajuda. Sai de uma situação difícil. Mas aquela mulher disse: na tua serva não tem nada em casa. Você já pensou? E dever tanto assim? Se fosse hoje, é por causa do cartão de crédito. Né? O cartão de crédito é fácil comprar, né? Faz dívida, que meu Deus do céu. Às vezes ele não tem nada em casa, mas passa na pizzaria, ele está na pizzaria. Passa lá no restaurante, ele está no restaurante. Passa na sorveteria, ele está na sorveteria. Vai em qualquer lugar que você vai no shopping, ele está lá no shopping, gastando no cartão. Só que ele esquece que o fim do mês vem, o dia tal vem a conta. E aí ele vai pagando o mínimo. E vai pagando o mínimo, vai pagando o mínimo, daqui a pouco está uma bola de neve e não tem mais jeito. Esses dias um moço chegou para mim lá no serviço e faltava uma ferramenta. Ele disse: que tu não compra, rapaz? Compra no cartão. Eu disse: não dá, meu cartão já está em R$5.000, já estou até no Serasa, já perdi até o cartão. Por quê? Eu fui só comprando, só ia pagando o mínimo. É falta de vigilância, né? Eu tenho cartão de crédito, mas só dou o passinho conforme a perna alcança. Né? Mas tem gente que extrapola. E a coisa aperta e ele não tem nada. Ele anda todo bonitinho às vezes, né? Terno novo todo culto. Cada culto ele tem um terno, cada culto tem um par de sapatos. Mas vai em casa e não tem nada. Mas deve tudo. Olha aqui, nós somos crentes. Olha para a situação dessa gente aqui. A ponto de o credor vir para levar os filhos como penhor. Não podia pagar e ia levar os filhos. Que situação difícil. E crente, meu marido, teu servo temia. Temia o Senhor, mas não temia o credor. Pensa que a vez vai durar 300 anos, e às vezes o dia está contadinho, né? E tem que pagar a conta, e deixou a mulher naquela situação. Eliseu pensou: se ela tem alguma coisa, deve tanto assim, a ponto de me levar os filhos, quem sabe o que ela tem em casa a gente pode vender e fazer um dinheiro, né? Tua serva não tem nada em casa. Pois é. A não ser uma vasilha de azeite. Eliseu então apelou para o milagre. A situação, tem situação de crente que é só milagre. E às vezes, eu estava meditando, disse: meu Deus. E aí a culpa fica tudo em Deus, né? Fica tudo em Jesus. Jesus é responsável. Não, irmão, tem coisa que nós estamos pagando o preço, que o culpado é nós mesmos. Tem muita gente aí arrancando os cabelos da cabeça
E botando a culpa até em Deus, mas não é, meu querido. Você olha para ti, vê a tua situação, vê como você está. Meu Deus. Aí ela lembrou que tinha uma vasilha de azeite. E o azeite naquele tempo era de muita valia, importante o azeite naquele tempo. A tua serva não tem nada em casa, mas tem uma vasilha de azeite. Eu penso que Eliseu até suspirou fundo. Poxa, então está resolvido o problema. Já tem uma solução para isso aí. E qual é a solução? Tu vai e pede para ti. Vai e pede para ti. E tem gente que está numa situação tão difícil que nem serve mais para pedir, nem para ele. Tem vergonha de pedir. Hã? Tem vergonha de pedir. Vai e pede para ti vasos para todos os teus vizinhos. E não pede pouco. Vasos vazios, mas pede bastante. Irmão, quando eu aprendi uma coisa, servindo a Deus nesses anos de vida, e quando pedi bastante. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Nunca pedi pouquinho para Deus. Se eu vou pedir para o meu irmão alguma coisa, uma ajuda, eu até vou pedir pouquinho para ganhar, né? Tem gente que às vezes extrapola, né? Que é a pé do montão, né? Não é verdade? Mas para Deus, irmão, nós temos que saber pedir. Quando pedir bastante. Nunca peça coisinha pequenininha para Deus. Porque conforme tu pedir, Ele vai dar. Não é verdade? Jesus disse em Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que busca, encontra. Aleluia. Ganha, conforme pede, ganha. Eu me lembro, uns anos atrás, quando eu morava ali no Monte Alegre, a situação era mais difícil ainda, né? Meus filhos estavam tudo pequenininhos, e para ir para a igreja era uma dificuldade às vezes. Nós não perdia culto, não perdia culto de jeito de maneira. Então eu comecei a pedir para Jesus dar um carro, mas eu pedi, Jesus dá um fusquinha, Jesus dá uma brasilhazinha, e Jesus dava o fusquinha e a brasilhazinha, como eu dava mais do que um caminhão de macaco. O que eu passei dificuldade quando pedi assim. Não sabia pedir. Jesus dava. Jesus dava. Fez até um homem não pagar a conta que eu estava trabalhando. E eu botei ele lá no Ministério do Trabalho, que fui obrigado a botar. E então daquela conta deu 3 vezes mais. Aí Jesus dá um dojinho. Só por Deus. E Jesus deu um dojinho naquela época. Lembra do dojinho 1800? Que tribulação. E ganhei o dojinho, nem peça existia mais. E botava os filhos tudo dentro, ia para a igreja, todo emburacado, todo podre. Até que aprendi a pedir. Jesus, agora tu me dá uma coisa boa. Tu me dá agora um carro bom. Tu me dá uma casa, Senhor, uma casa boa. E Jesus deu a casa boa, deu um carro bom. É saber pedir. Aleluia. Enquanto a gente fica no quinho, numa coisinha, Jesus vai dando aquela coisinha. Entendeu? Jesus disse o Eliseu disse para essa mulher, vai e pede para ti vasos vazios, e não pouco, pede bastante. Aleluia. Pede bastante. E Jesus dá, meu, conforme nós pedir, Ele dá. E aquela mulher saiu a pedir vasos emprestado. Para que você quer? É porque vai acontecer um milagre lá em casa. Tem uma promessa de Deus na minha vida. Irmão, se você tem uma promessa de Deus na tua vida, vai cumprir a promessa de Deus na tua vida. Não duvide da promessa de Deus, porque Deus é fiel nas suas promessas. Se Ele prometeu um dia de te abençoar, de te dar, irmão, Ele vai dar. Aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher aprendeu a pedir, e pediu bastante, só que era vaso vazio, não podia pedir com alguma coisa. E de repente alguém podia, eu vou te dar uma ajudazinha, botar um pouquinho dentro. Não, não. Quando Deus dá, irmão, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Porque Deus tem tudo para dar, e com muito para dar. Aleluia. E aquela mulher pediu, e Eliseu disse, olha, aí tu entra na tua casa e fecha a porta por detrás de ti e de teus filhos. Fecha a porta. Não deixe a porta aberta. O milagre para acontecer, irmão, para Deus cumprir, os outros não precisam ver. Se nós deixar a porta aberta e começar a relatar, vem muito impedimento, vem muita dúvida, vem muita luta,
vem muitas palavras contrárias. Agora, você pensa, tu acredita nisso? Muita dúvida. Por isso Eliseu disse, entra na tua casa e fecha a porta, por detrás de ti e de teus filhos. Não fica falando, porque tem gente que começa a falar, e aí perde a bênção de Deus, sabia disso? Perde a bênção. Demora aquela bênção ali. Já aconteceu isso comigo. De eu ganhar uma coisinha, e a primeira oportunidade que tinha, já vinha aqui, bah! Ah, Jesus me deu, Jesus me deu. Olha, daqui a pouco a prova já vinha. Parece que tem gente que não acredita em olho gordo, mas olha, tem coisa que Deus permite para provar a gente. E a coisa dá para trás, né? Dá para trás. Sim, senhor, pensa que não? Dá para trás. A Bíblia fala em inveja. A Bíblia fala. Não é verdade? Fala. E inveja, irmão, olha, o crente tem que estar muito cheio da graça para não pegar. Para esse espírito não pegar e não atrapalhar a vida dele. Porque senão atrapalha. Você pensa que não? Atrapalha, sim, senhor. E eu chegava, já contava bem, já abria o livro para todo mundo. Dali a pouco eu tinha que vender para comer aquilo ali. Não conseguia ficar com aquilo ali. Até que eu aprendi. Devagarinho a gente aprende, os anos vai passando, a gente vai tendo experiência na vida. E aí Jesus dava, prometeu, dava, e eu quietinho, ficava só olhando. Ó, tu comprou? Não, claro, tá aí, eu ganhei, graças a Deus, quietinho. Então eu fui mantendo a vida. Mas enquanto eu deixava a porta aberta e começava a falar, a coisa ia ficando difícil. E aquela mulher fez como o homem de Deus disse, entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e enche aqueles vasos de azeite. Uma mulher com um vasinho, uma vasilha, e uma centena de vasos para encher. Você já pensou? É prova, né? Será que vai encher? Será que o azeite vai dar tudo isso aí? E ela e o filho entraram na casa, fecharam a porta, e ela dizia, traze o vaso. E ela ia enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo o vaso, e foi enchendo o vaso. E a porta fechada, e foi enchendo o vaso, e a bênção foi entrando, e a bênção de Deus foi aumentando. De repente, parou de dar o vaso, ela disse, traz mais vaso. E os meninos disseram, não tem mais vaso. Então o azeite parou. Veja bem, a bênção quando Deus dá, irmão, é de montão, é para abastecer mesmo. Aleluia. Veja que não foi o azeite que parou, foi o vaso que acabou. Aleluia. E agora? Agora vamos ao homem de Deus. Ele mandou encher, está cheio, vamos lá. E a Bíblia diz que elas foram ao homem de Deus, e chegou lá e contaram, o vaso estava cheio. Sabe o que é que o homem de Deus disse? Agora você vai, vende o azeite, e o que mais? Paga a dívida. E tem gente que quando está cheio, quando o vaso está cheio, ele esquece da dívida. Ele fica todo bonitão, anda bonitinho na igreja, tudo, mas e a dívida, irmão? Deixa eu tomar um golinho de água. Vende o azeite e paga a dívida. A mulher pensou que ele agora vai, fica para ti e vive do resto. Não, paga a dívida. Que tem gente que pensa que já passou, já faz tempo, não precisa pagar. Irmão, quem tem para receber, não esquece. Você pensa que esquece? Pode ser R$1, mas sempre que eu vejo ele, eu digo, você ficou me devendo R$1 uma vez. Não vou cobrar, não vou pedir, mas que eu me lembro. Cada vez que eu vejo ele, eu me lembro, ele ficou me devendo R$1. Paga a tua dívida. Paga a tua dívida. Mas já faz 10 anos, irmão. É dívida. Você quer ser abençoado? Quer prosperar? Paga a tua dívida. É feio. Cá para nós. É feio. Crente. Salvo. Nome de crente. E até vislumbrino. E não paga a dívida. Me perdoe, mas é a palavra que está dizendo. O profeta disse para a mulher, vende o azeite, recebe o dinheirinho e paga a tua dívida. Que só comprar é bom. Irmão, tem gente que gosta de comprar. Tudo que apresenta ele compra. Só que tem que pagar.
Para comprar ele está pronto, mas para pagar é uma tristeza. Oi? E às vezes quer pregar aqui ainda, quer fazer o fogo descer. E o irmão está lá no banco, e é minha dívida, camarada. Você está me devendo. Aleluia. Eu quero ver da glória a Deus. É uma mensagem dessa assim. Quando fala comigo, eu dou glória a Deus. Aleluia. Paga a tua dívida. Isso aqui ficou falando comigo aqui. Já pensou? O profeta disse: paga a tua dívida. Agora você tem para pagar. E Deus dá a vitória, irmão. O camarada clama, faz até uma campanha, né? De 7 dias. Eu nunca fiz esse negócio de 7 dias, nada contra, mas eu nunca fiz nem de 7, nem de 14. Eu sempre oro e busco a Deus. E Deus dá no 3, no 4, no 5, no 20, no 21. Ele dá. Quando Ele tem para dar, Ele dá. É só pedir que Ele dá. É só clamar que Ele dá. Mas tem gente que até faz aqui, as quarta-feira com o pastor Cílio aqui, o mês inteiro aqui. Aí Deus abre, escancara a porta e ele fica com dó de pagar a dívida. Não dá. Aí nem o dízimo dá. Agora Deus não dá nem o dízimo. É para dar agora. E a dívida? Tem que pagar a dívida. Eu não esperava ouvir isso nessa noite, né? Nem eu pensava em falar. Mas veio. E quando veio, nós temos que falar. Jesus sempre fala assim: quando tu for pregar, tu prega aquilo que eu te dou. Não te omite em pregar. Eu nunca pedi para pregar. E peço a Deus que nunca vou pedir para pregar. Mas uma oportunidadezinha sempre tem. Sempre tem uma oportunidadezinha para pregar. Aleluia. Paga a tua dívida. Se você está devendo, irmão, pensa que o irmão esqueceu. Ele não esqueceu não, irmão. Ele até te perdoou, deixa quieto, né? Está orando até por ti. Mas você está devendo. Para ficar mais bonito, paga a dívida. E vai viver do resto. Vai dormir tranquilo. Você quer dormir tranquilo? Tem gente que não dorme tranquilo, vira a noite toda. Claro. Está devendo os cabelos da cabeça. É verdade? Essa gente aqui, ó. Teu servo temia o Senhor e agora veio o credor a levar. Eu pensei que teu servo, que vergonha, né? Devendo para todo mundo, a ponto de um homem vir buscar os filhos. Que situação difícil, né? E será que não tem? Aqui talvez não tenha, né? Mas por aí tem, né? A internet está transmitindo. Paga a tua dívida, hein? Paga a tua dívida. Porque tem gente que vai ficar no arrebatamento da igreja por causa da dívida. Está servindo aqui, está aqui acompanhando a igreja direitinho, mas naquele dia pode ficar por causa da dívida. Cuida. Você quer ser próspero, abençoado, ter a bênção. E ser próspero, abençoado não é estar cheio de dinheiro, não. É ser feliz, é servir a Deus, é ser um homem próspero. A bênção de Deus é que enriquece no espírito, na alma. Poder chegar aqui e falar, não ter vergonha de ninguém, mas abrir bem a boca e falar. E cantar, se for cantar, cante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos orar? Eu convido os irmãos a se colocar de pé. E a vitória pode chegar para ti nessa noite. Vitória para você pode ser nessa noite. A decisão que você tem de tomar na tua vida. Propósito. E pagar a dívida. E a situação ficou difícil. O marido já morreu. A pessoa que era trambiqueira às vezes. Crente, mas trambiqueira. Oi? Às vezes era um trambiqueiro. Ele dizia: o que tens em casa? Não tem nada em casa. Mas devia tanto assim. Não é certo não, irmão. Não é bem não. Porque tem gente que quer acompanhar o que tem. Não adianta. Tem muito crente assim, que quer andar com quem tem. Eu quero andar, Helena, todo dia de sapato novo, eu quero andar também igual a ele. Aí se enterra na dívida. Irmão, isso não fala nada, irmão. Que é isso, irmão? Nós somos crentes.
Nós somos crentes, irmão, e o crente é para ser simples. Nada contra andar bem vestido. Se pode andar, ande mesmo. Pode andar. Mas só, irmão, vigia. Não é verdade? Vigia. O crente tem que vigiar. Jesus disse orar e vigiar. Para que não entreis em tentação. Porque tem gente que está numa prova 24 horas e não sabe o que é. E não vigia. Vigia. Faz um propósito a partir de hoje. De hoje em diante eu vou pagar a minha dívida e não vou fazer mais. Não a ponto de não pagar. Porque dever todo mundo deve. A gente compra fiado. Tem coisa que a gente não pode comprar no dinheiro. Que é melhor ter o crédito que ter dinheiro. Né? Porque eu com crédito eu compro de tudo. E a vez de dinheiro eu não tenho para comprar tudo. Mas tudo dentro do tamanho. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos orar? Tem alguém para nós orar nessa noite? Quem sabe tem alguém na tribulação que não sabe mais o que faz da vida. Jesus está falando para ti nessa noite. Parque a tua vida. Você esqueceu aquela conta lá, né? Mudou de lugar, que tem gente até assim, que até muda de lugar. Ah, agora aquilo lá ficou. Não, irmão. O credor sabe. Não esqueceu não, está lá. Melhor voltar lá e pagar. Tá bom, está com problema no pé, vamos orar. Tem mais alguém para nós orar nessa noite? Eu vou orar. A mensagem já foi falada, foi pregada, foi da Bíblia, purinha daqui dentro. Caso bíblico. E a solução veio. Deus abriu as portas. Deus deu condição. Só que agora, lembra-te. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade. Pela tua palavra que veio ao nosso encontro. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu servo, da tua serva. Tu sabes a situação que ele se encontra, Pai. Tu és aquele que sonda e que conhece. Senhor Deus, dá vitória, ajuda, lembra, dá vitória para ele e para ela, Senhor, sair dessa situação e ter êxito na vida espiritual. Dá a tua bênção ao teu servo que está aqui com problema no pé, essa enfermidade, está repreendido o mal, em nome de Jesus, que esta enfermidade vá embora agora, para a glória de Deus. Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Cizinho. Maravilha. Pai do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, por favor, podem tomar assento. Quem é que acredita que Deus falou nesse culto? Amém. Aqueles que não vieram ficaram escutando pelo rádio pensavam que ficavam livres. Mas eu acho que não desligaram o rádio, não. Acho que continuaram com o rádio ligado. Irmãos, tem culto que é assim, irmãos. Deus fala de muitas maneiras. E isso é bom, né? Isso é muito bom. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ele tem mensagem de toda espécie. Tem espada bem comprida, mas tem aquelas curtas. E aquelas são terríveis. O camarada não perde o golpe. Eu estava outro dia aqui em casa, aí, quero olhar primeiro para ver se a pessoa está aqui. Não, não está. Se estiver escutando pelo rádio, perdoa, porque não vou dizer o nome quem é. Mas aí me procurou, olhou. Ô, pastor Zizino, pode me atender um pouquinho? Eu disse, posso sim. Vou acertar nossas contas? Eu disse, que conta? Para ser a conta que eu lhe devo. Você me deve? Você lembra? Eu já estava até um pouco esquecido, mas me lembrei. Tá bom. Mas a senhora se preocupou com isso? Ela disse, me preocupei sim, porque dívida é dívida. Você foi tão bom na hora do meu aperto. Agora eu não podia deixar de pagar
você vai cobrar juros? Não, filha, eu não peço dinheiro para ninguém para cobrar juros. Eu lhe salvei a sua situação. Mas a senhora tem dinheiro para pagar? Tenho, Jesus me abençoou. E eu vim pagar minha continha. Muito obrigado, irmã. Deus te abençoe e te multiplique. E seja fiel. E isto é bom que nós aprenda, porque na igreja a gente tem ensinamento para tudo, né? A Bíblia diz: não deveis coisa alguma, a não ser o amor. Tem uns apertos, né, irmãos? Mas tem gente que na hora de dever, ele corta caminho. Isso é muito ruim. Melhor você se aproximar do credor e dizer: olha, desculpe, não pude, mas a hora que eu puder eu vou saldar a minha dívida, tá bom? E aquela pessoa já fica tão contente que diz assim: ah, muito obrigado, você é fiel. Só no dizer isso já dá uma esperança. A pessoa é fiel. Um dia ele vai acertar. Mas, irmãos, tem uma dívida aí. Tem uma dívida aí muito séria. Quem deve para Deus? Se a Bíblia diz a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E a dívida que nós temos, às vezes, amontoamos dívidas para Deus. E a cobrança de Deus é cara, hein? Você sabe que é mais ou menos 25%, né? Quando o Zaqueu se encontrou com Jesus, ele diz: eu pago 4 vezes mais se eu devo alguma coisa para alguém. Entendeu? E tem um corinho que eu aprendi quando era novinho ainda. Naquele tempo, aqueles pastores antigos, eles cantavam na igreja, né? Alguns corinhos: paga o teu dízimo, não diga que não, porque o Senhor não se agrada de ladrão. Olha, irmãos, que não paga dízimo e fica devendo, está no rol de gente que está devendo. E gente que está devendo sempre é lembrado. Sempre é lembrado. Você já pensou? Nós devemos para Deus. Se você confessa os seus pecados e deixa, Deus vai te abençoar. Mas eu estou devendo para o irmão José Matias. De repente eu vou pedir perdão para Jesus. Jesus, me perdoa aquela dívida que eu dei para o irmão José Matias. Jesus nunca que vai perdoar a dívida que eu tenho com o irmão José. Aquela que eu tenho com ele até pode, mas aquele de irmão, não. É o que o profeta disse: paga a tua dívida, né? Tu está devendo. Irmãos, isso é muito bom. Nós irmos à igreja, à casa do Senhor, e nós ouvirmos advertências, exortação, ensinamento. Qualquer dia a gente tem que falar aqui um pouco, é sobre economia no lar. É? Economia na casa, economia na hora da refeição, economia na hora de cozinhar a comida, economizar, porque a gente desperdiça tanto, quando vai na padaria se esbalda de tanto comprar, depois o pão fica um pouquinho seco, já não come mais, e tanta gente querendo um pedacinho de pão, e às vezes sobra um pouco de arroz, já rapa aquilo tudo que tem, aquela sobra boa, que dá para alguém comer, já põe lá no lixo, e fica uma sujeira tremenda, cria mosca, é um problema sério, né? Depois botar lá no lixão, fica aquele fedor, pós os urubus, podia aquilo ser repartido com alguém necessitado, ou não sobrar tanto, para que à noite não precisasse fazer outras paneladas de comida. Afinal, precisamos de muitas aulas
para nós aprendermos a ser crente. Ser crente não é só aprender a Bíblia para a salvação da alma. Ser crente é aprender alguma coisa para a vida prática de cada dia. É tão bom a gente aprender. Quando a gente quer aprender a dirigir, a gente tem que aprender, tem que estudar, tem que ler. Hoje está muito difícil, porque tem que aprender tudo, até saber alguma coisa do motor, porque senão é um problema sério. Nós temos que saber alguma coisa a mais. E é bom sempre nós ir à casa do Senhor, porque às vezes viemos com a intenção de ser curado, de ser batizado com o Espírito Santo, de receber uma profecia, para Deus revelar alguns mistérios, ou falar comigo para alguma coisa. E você acha que hoje Deus não falou? Essa é uma verdadeira profecia, né? Isso é uma bênção. Graças a Deus. Que Deus guarde a cada um de nós, que possamos ser crentes de verdade. Chama o irmão Silas aqui, que traz o relatório, que vai ler o relatório de irmãos que estão trazendo os seus dízimos e as ofertas missionárias. Pode ler, irmão Silas. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Na medida que você for ouvindo o seu nome, venha à frente para que receba a oração e a bênção de Deus, né? São 18 dizimistas e 16 irmãos que ofertaram na obra missionária. César Lima, Cláudia Aparecida Alves Pereira, Diácono José Antônio de Souza, Djalba Avla Servicios, Elaine da Veiga, João José Gonçalves, Jorge Luiz Moura da Silva, José Antônio Paiva, Manuel Elísio Cardoso, Margarida dos Santos Antônio, Maria Ramos da Silva, Presbítero Manuel Teodoro Esposa, Presbítero Manuel Zacarias da Silva, Raimundo Leite, Tiago Mota, Valentim João Antônio, Valvelina da Veiga, Zelita Rocha de Souza, Ayrton Mota, Antônia Bock Gonçalves, João José Gonçalves, Luciana Rodrigues da Cruz Cardoso, Manuel Elísio Cardoso, Manuel Teodoro, Manuel Zacarias da Silva, Maria Cardoso Padilha, Maria Carolina de Souza, Maria Ramos da Silva, Maria Teodoro, Moacir Teodoro, Raimundo Augusto Leite, Rosângela Cardoso, Valentim João Antônio e Zelita Rocha de Souza. Irmãos, hoje é dia 11, né? Hoje é dia 11. E nós fechamos nossas contas sempre lá. Não sei se dia 15, dia 18. Eu não sei bem, que os tesoureiros é que devem saber direito. Então, meu irmão, conforme você for recebendo os seus pagamentos, você não esqueça de sempre trazer o que você gosta de trazer para a casa do Senhor. Dia 28, se Deus quiser, nós estaremos reinaugurando nosso templo. Vai ser o culto aqui, à tardezinha, e daqui encerramos, vamos para o templo inaugurar a partir das 19 horas lá no templo, depois que escurecer para poder acender as luzes. E depois nós vamos ter segunda-feira culto, terça-feira culto, quarta-feira todos os obreiros, hein? Quarta-feira. Não vai deixar entrar lá na tarde da bênção? Não, quarta-feira não vai ter tarde da bênção. Tarde da bênção vai ser para todo o povo comer. Então vamos dar uma comida para os auxiliares, obreiros e os pastores, fazer essa festa quarta. Quinta-feira nós encerramos as nossas festividades de inauguração com um grande culto, com outro pregador. Segunda-feira temos um pregador, domingo é nós mesmos que vamos fazer a inauguração. Segunda-feira tem um pregador que nós convidamos para dar a honra para eles também. E quinta-feira vai ser o representante da nossa convenção, possivelmente o secretário, vai estar aqui pregando para todos nós, tá bom? Mas a festa é para nós, do campo, de Camboriú. Quero que os irmãos todos nesses dias estejam aqui para festejarmos e agradecermos a Deus pela vitória. Só que a festa não vai terminar, porque ainda vamos
ficar alguma coisa para trás, nós não podemos dever nada a ninguém, né? Temos que pagar a conta. Eu espero que haja um milagre daquele do Eliseu, que venha alguém aqui, né, que traga bastante vaso de azeite para nós pagar a conta. Vai ser uma bênção muito grande. Mas vamos estar glorificando o nome do Senhor, porque a vitória de Deus está nos dando. A obra é dele, nós somos dele, e Deus vela pelo que é seu também. Vamos agradecer ao nosso Deus. Amanhã nós temos uma reunião numa garagem, né? Não sei. Sábado e domingo, meus irmãos, a presbítero evangelista irmão Lucier, é a segunda região, quinta região, sétima, a região de jovens que quase todo da uma DESC, sábado e domingo é só jovem nessa igreja. É a segunda região, acho, né? A segunda, 12ª região. Então, sábado e domingo eles vão estar todos reunidos nesse lugar. Na supervisão do pastor Francisco. Certo. Desde o governador Celso Ramos, né? Toda a juventude vai estar aqui sábado e domingo. Mas e à noite? À noite. Só à noite? Sábado à noite, domingo à tarde e domingo à noite. Domingo pela manhã, escola dominical normal. Mas os crentes queiram dar? Tem espaço para todo mundo. Para todo mundo? Para todos. Quer dizer, é um culto, 2 cultos que vai haver para a nossa região da... Qual é a região mesmo? 12ª Centro. 12ª, Então vai estar os pastores aqui dessa região dirigindo esse trabalho. O irmão Francisco Lemos, não é Francisco? Certo. É o presidente da igreja do governador Celso Ramos. Ele vai estar aqui com o pessoal desde Florianópolis. Diretoria, né? Os pastores e outros vão estar aqui desde Florianópolis até o Vale de Itajaí. Vão estar aqui reunidos esses dias. Eles escolheram Camboriú porque aqui o lugar é mais amplo, é um lugar de melhor acesso, aonde eles podem comer sua refeição também. Então é um lugar mais aconchegante para eles, e nós não fechamos a porta, nós cedemos para que eles também desfrutem da nossa bênção, que não é só para nós, é para os outros também, tá bom? Mas não é proibido nenhum irmão estar no culto, toda a igreja deve estar aqui, porque se encher tudo isso, o tempo estiver bom, ficamos lá de fora também. Mas olha, tem um espaço muito grande, aqui tem algumas milhares de pessoas, tá bom? Levanta sua mão para o céu agora e vamos agradecer a Deus. Senhor, eu louvo o teu santo nome e glorifico pela tua grande e maravilhosa bondade. Nós pertencemos a ti, somos teus, e a tua herança dela tu cuida, mas nós deveremos se preservar também contra todas as ciladas do mal. Guarda nós no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. Cuida, Senhor, pelo teu grande amor, por misericórdia da nossa vida, por causa das fragilidades. E às vezes nós não sabemos para que lado vem o adversário. Não deixa nós ficarmos insensíveis à voz do teu Espírito, mas ajuda nós a sentir e ver, ouvir o teu Espírito falar conosco e darmos atenção à chamada através da tua palavra. Ser conosco, Pai. O relatório que foi lido são dos dizimistas e ofertantes da obra missionária. Nós agradecemos a ti pelo teu povo. Não deixa nada faltar da nossa mesa, o nosso sustento, o nosso calçado, nosso vestuário, nossa casa, tudo o que nós necessitamos, supra nossas necessidades. E aqueles que não têm, que tu possas abençoar para um dia possuir também e ser agraciado por tua bondade. Jesus, nós te louvamos por esse culto e rogamos que durante os dias da semana que ainda vamos ter, possamos sentir a tua manifestação, a tua presença e a tua glória caminhando conosco por onde andarmos. Nós agradecemos a ti pela saúde, pela vida, por tudo que tu tem oferecido para todos nós. E agora queremos voltar para nossos lares. Guarda-nos e livra-nos de todo mal.
e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, está encerrado o culto, irmãos. Deus abençoe a todos. A juventude tem oração das 22 às 23 na sala ali no piso inferior à igreja 7. Olha aqui, ó. Escute aqui um pouquinho para mim, só escute um pouquinho. Eu peço que você não peque, porque quando a gente pecar é muito fácil, irmão. É tão fácil de pecar, que barbaridade. Mas se você quer abençoar a obra também, você tem muitos meios para abençoar. Quando você sai daqui, geralmente, nós vemos 4 pontos aqui instalados e os irmãos sentados, tomando um cafezinho, comendo um pedaço de pizza, comendo uma coisa e outra, e gastando seu dinheiro lá. A irmã está aqui com a cantina, bem aqui no lado, está abertinho com um cafezinho bom para vocês, entendeu? Se você quer abençoar, abençoa aqui dentro mesmo, que vai suprir a necessidade de muita gente, tá bom? Muito obrigado, Deus que abençoe vocês.